Olá, alunos. Dando continuidade ao nosso conteúdo, nosso próximo assunto vai ser tratado sobre demografia no continente europeu, asiático e da Oceania. Mas, afinal, o que é demografia? Podemos dizer que demografia é a ciência que investiga as populações humanas, desde suas etnias, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, migrações e a distribuição do seu território. Também podemos falar que as relações sociais, políticas e econômicas entre os povos e suas consequências para todo o continente. O primeiro continente que nós vamos trabalhar é o continente europeu. O continente europeu é o continente mais rico do mundo, grande centro econômico mundial e a importância cultural para a humanidade. Por que importância cultural para a humanidade? Porque é ali onde nós encontramos os três principais grupos linguísticos, dos quais se ramificaram outros idiomas, que é o latim, o germânico e o eslavo. O latim deu origem ao espanhol, português, francês, italiano e romeno. O germânico, o alemão, o holandês e o inglês, e o eslavo, o russo, o polonês e o búlgaro. Lembrando que esses eslavos estão com um projeto bem interessante, que é resgatar toda essa língua materna que eles perderam durante os séculos. Mas, porém, no continente europeu, nós temos alguns problemas. O envelhecimento da população, mesmo com IDH elevado, alta taxa de alfabetização, índice de mortalidade infantil baixíssimo, a população europeia está passando por um envelhecimento e está começando a faltar mão de obra na economia, ou seja, a mão de obra produtiva dos 18 até os 55 anos. Isso está trazendo alguns problemas para alguns países, que é o caso da Grécia. A Grécia, em 2010, ela endureceu algumas leis para a população e também, como exemplo, nós temos a reforma trabalhista e a previdência, a aposentadoria. Fez com que, para reduzir os gastos com esses setores, isso deu um problema muito grande para a população e a população foi para as ruas protestar. Sobre os aspectos demográficos do continente asiático, nós temos umas características bem interessantes, que é o país mais populoso do mundo, é o país que tem a maior extensão territorial do mundo, a grande diversidade cultural, principalmente China e Índia, a população está distribuída irregularmente no seu território e há grandes problemas sociais e naturais devido à sua localização no globo. Tem um país entre a China e a Índia, chamado Butão, ele fez um índice de felicidade. Então foi constatado naquele país que era o país mais feliz do mundo. Mas olha que coisa interessante. O país mais feliz do mundo, até meados do século XX, ainda havia escravidão. Então, não dá para entender como que foi esse índice. Aonde que eles resolveram fazer esse índice? E para a população chinesa, é a maior população do mundo, com 1,4 bilhões de habitantes, com grandes problemas sociais, econômicos e políticos daquele país, assim também como a indiana, a segunda, com 1,3 bilhões de habitantes no país. A China instituiu em 1979 a política do filho único, ou seja, uma família só poderia ter um filho, porém isso não era para toda a população, era só para alguns grupos. Isso foi encerrado em 2015 devido à falta de mão de obra e alguns problemas para a população chinesa. E também a população indiana. Sobre os povos oceânicos, nós temos algumas características bem interessantes, que são extremamente ligados ao mar, pois são várias ilhas, e foi conhecido como o Novíssimo Mundo. Por quê? Porque foi o último continente a ser descoberto. Nós temos dois principais países dessa região, que é a Austrália e Nova Zelândia, com ótimos indicadores, tanto econômicos, sociais,